matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. O Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vidas. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica. Programa acadêmico inovador. Corpo docente qualificado. Direcionamento vocacional. Formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Koinonia 2021. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 98661 3980 ou 98661 3922. A paz do Senhor Jesus para vocês, queridos. Estamos juntos aí na ministração da palavra e vocês já viram aí a chamada para o colégio, para o Seminário Teológico Koinonia. É muito legal. Lembrando que o colégio tem convênio com todo o material que é utilizado, é o material do Mackenzie. E hoje vamos falar sobre Lucas capítulo 23. Lucas 23. Eu gostaria de falar com vocês sobre o auditório de Jesus. Quais as pessoas que estavam assistindo ali o momento da crucificação. O primeiro auditório que nós vemos aqui, tudo isso em Lucas 23, é porque eles estavam ali querendo ver um espetáculo. A crucificação era como nos nossos dias, uma partida de futebol. Era como uma final de um campeonato. Era como nos Estados Unidos, quando no basquete, todos iam, era um momento assim de festa. E também nas arenas, nos documentários antigos, era um momento que a elite se encontrava para ver na arena quando os animais, quando os gladiadores ali se enfrentavam. E infelizmente a crucificação era algo assim, era ficar livre de um bandido. Era quando a sociedade ela estava ali declarando que ela estava contra aquela pessoa que estava sendo morta, crucificada, que era o pior tipo de condenação. Somente assassinos, bandidos, homicidas que eram crucificados. Então eu gostaria de falar com vocês, o primeiro grupo que eu vejo aqui, grupos que seguiam o cortejo, versículo 27, vamos ver o que está escrito lá, Lucas 23, versículo 27, diz a palavra de Deus assim, olha, um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Então muitas mulheres estavam ali, esse grupo era um grupo de mulheres que batiam no peito, choravam, lamentavam, como sempre as mulheres, elas deixam claro o amor que elas têm por Jesus. Você que é mulher, você que está aí assistindo, deixe claro esse amor que você tem por Jesus. Deixe evidente. E você vê que lá na ressurreição, quem estava lá eram as mulheres. Ali na crucificação, quem estavam? Mulheres. E eu digo a vocês que continuem firmes, não se abalem, não se desesperem. Vocês são corajosas. E esse choro é um choro pela dor que Jesus sentia, é o choro de mãe, o choro de uma esposa. Que Deus te abençoe. O segundo grupo que seguia Jesus está no versículo 33 e 34. Vamos ver o que está escrito lá, versículo 33 e 34. Diz assim:
Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eles então dividiram as roupas dele, tirando sortes. Então quem estava ali, chegaram ao lugar, criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Estes criminosos representam a humanidade. Eles representam quem sou eu e quem é você, porque não há um justo, nenhum sequer. Os criminosos, aqueles que erraram, que erram contra o próximo, erram contra Deus, ferem a Jesus, são desonestos, se corrompem, são perdidos, não se interessam pelas coisas de Deus. Eles ali estão representando a humanidade, um à direita e outro à esquerda. Todos os dois criminosos, mas um se arrepende. O que se arrepende, ele representa aqueles que reconheceram que são pecadores, que são perdidos, que estão sem a alegria da salvação. Sou eu, é você, aquele pecador, aquele sujo, mas que é lavado pelo sangue de Jesus. Somos nós, o ladrão que se arrepende. E os outros? Os outros são representados pelo ladrão que não se arrepende, que até o final continua blasfemando contra Jesus. O terceiro grupo está no versículo 35. Olha que interessante. Versículo 35 diz assim, olha: o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. O povo estava ali. Aqueles que são os espectadores do show. Então temos as mulheres, temos os ladrões e temos agora quem? Os espectadores, o povo. O povo é manipulado, o povo vai com a maioria, o povo muitas vezes não tem discernimento, por isso que se dizia que o circo montado faz o povo aplaudir. Hitler reunia em praça pública milhões e os gestos dele e as palavras dele emocionavam a plateia. Era isso ali, o povo estava ali, é o que diz o versículo. O povo estava ali, versículo 35, olha, o povo observava. Talvez você faz parte desse povo que só observa, não leva Deus a sério, mas está sempre observando, nunca toma uma decisão. Esse grupo era o grupo manipulado, o grupo que se o líder mandasse que eles cuspissem, eles iriam cuspir. Se o líder mandasse que atacassem, eles iriam atacar como lobos. Se o líder falasse, vamos fazer assim, vamos fazer. O líder dominava o povo. Então ali estava o povo, eram os espectadores, os alienados, os que nunca tomavam uma decisão. No versículo 35, nós encontramos mais um grupo, olha, muito interessante. O povo ficou observando e as autoridades ridicularizavam. Olha ali, tinha as autoridades, os soldados romanos, eles ridicularizavam Jesus, zombavam de Jesus, né? Eles estavam ali debaixo de uma ordem. Para eles, aquilo era algo elementar, como a profissão. Vamos crucificar, vamos matar. Então as autoridades zombavam. Você não vê nessa semana aí as autoridades zombando da igreja? Você não está vendo aí pessoas ridicularizando a igreja? A igreja que tem jovens que não fumam, não se drogam, não se prostituem, não estão aí nas baladas noturnas, não estão aí fazendo pega com carro, porque são jovens cristãos. E nós vamos fazer o quê? Vamos ter as igrejas fechadas. Elas estavam fechadas há poucos dias atrás em várias partes do nosso Brasil, em várias partes do nosso estado. Graças a Deus que Belo Horizonte, a igreja não ficou fechada. Tivemos que batalhar. A igreja esteve aberta para a oração, mas os cultos, a celebração, tudo estava suspenso. Então, o que vai esse grupo? É o grupo das autoridades. Então, as autoridades estão aí discutindo,
Tem coisas muito mais sérias para serem discutidas nesse Brasil. Os insumos, a dívida que o Brasil está contraindo, a questão das leis, bandidos sendo soltos aí, pessoas que roubaram descaradamente do Brasil, montaram uma quadrilha terrível, estão soltos. Isso aí são as autoridades. As autoridades zombavam e hoje muitas autoridades continuam zombando. Por isso você que é um jovem cristão, você tem que se candidatar à vereança, tem que se candidatar como um deputado, tem que ser um senador. Você que é um jovem cheio de Deus, tem que ser um doutor, tem que passar no concurso do Banco do Brasil, tem que passar no concurso da Caixa Econômica, tem que abrir uma empresa, tem que parar de ficar mexendo e brincando com o celular, estudar, se tornar um juiz, um ministro do Superior Tribunal, um governador, alguém que tenha autoridade, tá bom? Que Deus te ilumine. Esse é o grupo. As autoridades não podem zombar de Jesus. Esse era outro grupo. Temos também aqueles o quinto grupo, que são os soldados. Versículo 36 diz assim: os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Então, além das autoridades, os magistrados, os juízes, quer dizer, os Pilatos, os Herodes, os soldados. Que coisa terrível. Eu louvo a Deus porque em Belo Horizonte, particularmente eu posso dizer, eu falei na formatura do Corpo de Bombeiros, da Aeronáutica, também estive na Polícia Federal, estive falando também para a Polícia Militar e todos os demais órgãos aí da nossa polícia, tanto civil, e eu fui muito honrado, fui muito abençoado. Temos hoje pessoas ocupando cargos importantíssimos aí diante da Secretaria de Segurança Pública. Tivemos o Dr. Wagner, hoje temos o Dr. Rogério Greco, 2 homens de Deus. E aqui, logo depois das autoridades, os soldados. Então precisamos de coronéis, precisamos de delegados, precisamos de promotores, volto a dizer, de juízes, de pessoas que têm posição, porque está escrito aqui, os soldados zombavam. Você que é militar, você que é policial da Guarda Municipal, carcereiro, você que é um soldado do Corpo de Bombeiros, você não pode fazer parte desse grupo que estava ali assistindo à morte de Jesus. Depois, todos ficaram envergonhados. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E o versículos 47 a 49, vamos ver, para encerrar, está aqui no versículo 47, diz assim, a palavra de Deus: o centurião, vendo o que havia acontecido. O que aconteceu? Já era quase meio-dia. Versículo 44. As trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. O centurião, aquele comandante que liderava a crucificação, aquele que comandava 100 homens, o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que havia se ajuntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando estas coisas. Então é importante você não ficar de longe como Pedro ficou um dia, como as mulheres ficaram. É importante você estar pertinho de Jesus e você tem esta oportunidade agora, ao ouvir esta pregação minha, a plateia, o público, aqueles que estavam vendo Jesus na cruz do Calvário. Hoje você pode se tornar um filho de Deus. Hoje você pode se tornar uma nova criação de Deus, uma nova criatura. Como diz o apóstolo Paulo, eu já não sou uma criatura simples, eu passo a ser filho de Deus. Como diz no Evangelho de João, no capítulo 1, eu deixo de ser trevas e passo a andar na luz. Eu me torno luzeiro. Assim é esta palavra. O público que olhava a crucificação de Jesus. Você pode fazer parte daqueles que o receberam como Senhor e Salvador, ter a sua vida transformada, porque Ele não está mais na cruz.
Quem o viu crucificado, nunca mais o verá crucificado. Quem o viu sendo ridicularizado e zombado, nunca mais poderá vê-lo assim. Um dia estaremos face a face. Veremos o Senhor Jesus como Ele é. 1 Coríntios capítulo 13 diz: hoje olhamos como espelho, mas um dia veremos Jesus face a face. Como diz 1 Coríntios capítulo 11, um dia Ele mesmo nos servirá a ceia do Senhor e Ele vai enxugar dos nossos olhos, como diz em Apocalipse 21, toda lágrima. Não haverá mais morte, e nem pranto, e nem dor, porque estas coisas serão passadas. Então você pode estar vendo a crucificação de Jesus e você não fazer parte dos zombadores, dos malfeitores, do grupo de ladrões, de zombadores em todas as áreas e firmar-se em Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo te conduza a Cristo, que o Espírito Santo revele Cristo a você. Vamos orar? Ó Deus, esta vida que está me assistindo agora, que está afastada dos caminhos do Senhor, que já andou com Jesus, mas se afastou. Esta vida que está presa como se estivesse numa areia movediça. E quanto mais se move, mais ela se atola, mais ela afunda. Que em nome de Jesus ela possa ser liberta agora. Que em nome de Jesus esta vida possa dizer: Senhor, me tire desse lamaçal do pecado, me retire dessa podridão, lava-me com o teu sangue. Eu não quero ser participante da crucificação de Jesus, eu não quero ser um zombador da morte dele, eu não quero ficar de longe, eu não quero ficar em cima do muro, eu quero declarar que Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu Salvador, aquele que escreve o meu nome no livro da vida, que me lava com o seu sangue e me batiza, me enche com o Espírito Santo. Deus te abençoe, continue ligado aí até o final deste programa. Te espero na Getsemane e espero que nós tenhamos liberdade para adorar a Deus, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Deus te abençoe. Pastor Jorge Linhares, eu estou sempre no domingo, às 10 da manhã e também 17h30 e na terça-feira. Mas temos cultos às 9 da manhã, diariamente, às 15 horas e 19 horas. No domingo, 7h30, 10 horas, depois 14h30, depois 17h30 e às 20h15. Lembrando que 18 horas temos um grande culto em inglês, tudo em inglês, o louvor, a ministração da palavra, tudo. Venha participar, entrada franca, fique com Deus, um beijão. Os avisos e os mandamentos de Deus são para endireitar a nossa vida. Os 7 Como de Deus, do pastor Jorge Linhares. 365 dias no Getsemane, um devocional inspirador para cada dia do ano, com textos inéditos do pastor Jorge Linhares. E pensamentos que edificam, com mensagens para todo ano. Com Deus, nós conseguimos voar acima de todas as tempestades. Quem é você? Águia ou galinha? Um best-seller do pastor Jorge Linhares. Vocês viram que são temas atuais, incríveis E imperdíveis. Então acesse editoragetsemane.com.br ou ligue 3491-2266. Tchau! Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares moldar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares